Hora de falar sobre Lautaro Dias, terceiro reforço do Cruzeiro na era Pedrinho BH. O anúncio aconteceu nessa terça-feira. Jogador de 26 anos de idade, pertencia ao Independente Del Valle e vai custar ao Cruzeiro 3 milhões de dólares ou 16 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Importante contar que o Cruzeiro vai ter 3 anos para fazer a quitação desses pagamentos. Jogador argentino que já fez gol no Corinthians, no Palmeiras e no São Paulo em confrontos nos últimos tempos. Cheguei a contar para vocês que houve a possibilidade de o Lautaro se mudar pro Corinthians em janeiro desse ano. Na oportunidade, o negócio acabou sendo desfeito por causa do Mano Menezes. O então treinador do Corinthians entendia que o Lautaro acrescentaria pouco ao timão e bloqueou a negociação. Dias depois, o Corinthians anunciou a contratação de Pedro Raul, 5 milhões de dólares, salário de 700 mil reais por mês, contrato de 5 anos, jogador que já está fora dos planos da equipe corintiana. Para completar sobre o Cruzeiro, Jonathan Jesus, zagueiro do Ceará, pode ser comprado muito em breve. A multa dele é de 6 milhões de reais. A ideia do Cruzeiro é fechar com o Jonathan e também com outro zagueiro. O IR Mina segue na pauta. Lautaro Dias, o Cruzeiro informando que chegou a um acordo, inclusive com o Independente Del Valle, para a transferência em definitivo do atacante. O atleta é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana, quando vai passar por exames médicos e vai realizar a assinatura do contrato, que será válido por 4 temporadas. Tá aí então o atacante do Independente Del Valle, Lautaro Dias, chegando também para o Cruzeiro agora de forma oficial. O Cruzeiro tá aí atrás do Lautaro, mas não é o Lautaro Martínez, é o Dias do Independente Del Valle, lá do Equador, que é argentino também. 26 anos e tá sendo esperado aí já para fazer exames e tudo mais. 2 milhões e meio de dólares. Mais um gringo, né? Então, e é um jogador, você acha, CJ? Mais pro setor que a gente estava falando. Dineno, setor ofensivo. Real, É. também o Lautaro. O Lautaro. É um cara que o Cruzeiro precisa desse jogador. Ô Bob, pro setor ofensivo, ele joga como centroavante, pode jogar pelo lado do campo também. Pro setor ofensivo, o torcedor do Cruzeiro quer e gostaria, obviamente, de nomes como Cássio, nomes grandiosos. Mas a gente sabe que não é só assim que vive um time de futebol, não é só de protagonistas. É uma aposta, Bob, até pela falta de experiência em jogar aqui. O Cruzeiro trouxe muitos gringos e nós falamos no começo do ano, veio o Vidalba, veio o Cifuentes, veio o Dineno. O Romero tem identificação e já um conhecimento do torcedor, mas foram apostas que não viraram. E agora o torcedor entende que em uma outra administração, com uma outra diretoria, com outro treinador, que ele possa encaixar. É um bom jogador, mas o que a gente vai cravar aqui? Quem ou qual comentarista viu ele jogando no futebol brasileiro? Existe uma série de fatores e essa questão de adaptação é muito importante. Ele pode chegar a encaixar. Acho que o Cruzeiro ainda necessita de um atacante de beirada, de lado de campo, porque os que tem são garotos. Tem o Arthur Gomes? Ok, mas os outros são Robert, João Pedro, são garotos jovens e pela beirada acho que precisa. O Cruzeiro treinou hoje na Toca da Raposa 2. Nesta quarta, o Fernando Seabra define o time para o jogo diante da equipe do Cuiabá. Quinta-feira, 7 horas da noite, Mineirão, e esse jogo que vai receber aí um bom público. O Cruzeiro atualizou a parcial, mais de 20 mil ingressos vendidos e a venda ainda continua. ingresso.cruzeiro.com.br para você fazer a sua compra do bilhete e ir nesse jogo importante para o Cruzeiro. Fernando Seabra vai definir o time com Matheus Pereira. Isso é fato. Matheus Pereira vai para o jogo. Será o 7º jogo dele no Campeonato Brasileiro para afastar qualquer rumor, qualquer especulação que tenha acontecido nos últimos dias, desde que o Pedro Lourenço deu aquela entrevista. Mas o Matheus Pereira aí, só o Cruzeiro aguardando a assinatura do contrato e a gente de plantão, né? Para quando vai ser a assinatura do Matheus Pereira? MP, rúbrica, todas as páginas, contrato, salário legal, tudo acertado. E o Matheus Pereira vai ficar no Cruzeiro. É o desejo dele, é o desejo do Cruzeiro, não tem nenhuma outra negociação em andamento. Se não ficar no Cruzeiro, a outra possibilidade seria o quê? Voltar para a Arábia? Aí
não seria legal. O próprio Matheus Pereira já declarou o que ele viveu lá nos tempos de mundo árabe. Mas vamos aguardar. Claro que todo mundo quer que isso seja oficializado o mais rápido possível, mas o Matheus Pereira aí tem tudo realmente acertado para seguir, pelo menos por mais 2 anos, na toca da Raposa 2 com o contrato até meados de 2026. O Cruzeiro, que tem aí neste momento a partida de quinta-feira, com o Kaique entrando na vaga do Marlon, e o Arthur Gomes fica a indefinição se ele volta já como titular, perdeu 2 jogos, então voltou a treinar com bola tem pouco tempo. Isso é um ponto também a ser avaliado. Vamos acompanhar a definição no treinamento desta quarta-feira. Se ele não começar, aí o Gabriel Veron deve ser mantido entre os titulares nesse jogo diante da equipe do Cuiabá. Outro que vai para o jogo é o goleiro Anderson. Ontem surgiu aí um rumor de que o Corinthians teria interesse no Anderson. O Anderson tem 6 jogos já no Campeonato Brasileiro, vai completar o 7º também, e ele vem tendo a confiança de todos, apesar ali da falha diante do São Paulo. Ele será o goleiro até pelo menos a abertura da janela, porque até lá o Cruzeiro faz jogos importantes e o Anderson é quem tem a confiança da comissão técnica para ser o titular no gol do Cruzeiro até que o Cássio possa ganhar condição de jogo. Outros que devem ganhar condição de jogo para abertura da janela foram anunciados hoje. 2 atacantes. O centroavante Caio Jorge, contrato de 5 anos. Cruzeiro comprando o Caio Jorge. Uma explicação importante, a Juventus anunciou o valor total, mas esse valor só será alcançado se o Caio Jorge atingir os bônus da negociação. A informação que eu tenho é que o Cruzeiro paga 4,5 milhões fixos, uma entrada e parcela, e o bônus do restante, que só será alcançado com convocação para a seleção, acho que tem título no meio do negócio, enfim. 4,5 milhões é o valor fixo. E para alcançar os bônus, o Caio Jorge tem que estar muito bem no Cruzeiro. E volto a repetir, se o Cruzeiro tiver que pagar os bônus, é que o Caio Jorge vai estar dando um baita retorno, não só técnico ao Cruzeiro, como se valorizando ainda mais com a camisa celeste. Então ele vem a BH na semana que vem, já em definitivo, e aí começa o treino físico para ficar em um ponto legal quando abrir a janela no dia 10 de julho. E outro que chega na semana que vem, oficializado pelo Cruzeiro, Lautaro Dias, atacante. Ele pode fazer mais de uma função, vinha jogando como um centroavante no Independente Del Valle, mas o Cruzeiro pensa no Lautaro como um segundo atacante ou até um jogador pela beirada. Ele tem 26 anos, o Cruzeiro está comprando 70% dos direitos econômicos do jogador, pagando 3 milhões de dólares de forma parcelada. Em 3 anos é o tempo que o Cruzeiro terá para quitar o Lautaro Dias, atacante, 3º reforço confirmado da era Pedro Lourenço e Alexandre Matos aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro que segue com outras negociações em andamento, incluindo a do zagueiro Mina e a do volante Matheus Henrique. Mais cedo a gente falou sobre estas condições. O Mina segue sim no radar do Cruzeiro, mas é uma conversa que depende também do Mina aceitar uma volta à América do Sul. Hoje eu conversei com uma pessoa, inclusive, e a pessoa me disse que não pintou nada interessante da Europa até o momento. Ele ficou no banco no último amistoso da Colômbia, deve disputar a Copa América. E se não pintar nada interessante da Europa, o caminho realmente para o Mina é voltar à América do Sul. E voltando à América do Sul, o Cruzeiro topa oferecer um baita contrato em termos de tempo e de salário, porque vê no Mina uma contratação que seria muito importante, uma liderança para a defesa com 29 anos, experiência aí muito grande e um atleta de ótima passagem aqui no futebol brasileiro. Então, o Mina é a prioridade na zaga. Não sei se o Cruzeiro vai pensar em avançar em outro nome, em tentar avançar, enquanto não tiver a resposta definitiva do Mina.
Se for sim, obviamente ele será o zagueiro de nome contratado pelo Cruzeiro. Se for não, aí o Cruzeiro parte para um plano B, mas hoje o Mina é tratado como plano A para reforçar a zaga do Cruzeiro, assim como o Matheus Henrique é tratado como uma boa possibilidade de reforçar o Cruzeiro a partir do meio do ano. O que falta? O Sassuolo definir as condições para venda. Definindo, o Cruzeiro, não tenho dúvida nenhuma, vai chegar chutando a porta nessa história, porque quer muito o Matheus Henrique na toca da Raposa 2. Após semanas de especulações, o Cruzeiro finalmente oficializou a contratação do atacante Caio Jorge na manhã desta terça-feira, 11. O jogador de 22 anos chega em definitivo da Juventus da Itália, com um contrato válido até o final de 2029. Caio Jorge já havia desembarcado em Belo Horizonte na semana passada para realizar exames médicos e assinar o contrato. O acordo entre os clubes gira em torno de 6 milhões de euros, com parte do valor fixa e outra atrelada a bônus. A Juventus receberá 4,5 milhões de euros, 25,7 milhões de reais garantidos. Estou muito motivado para conquistar grandes títulos com o Cruzeiro, declarou Caio Jorge, empolgado com o novo desafio. A torcida é uma nação azul fantástica, gigante, que acolhe mesmo o time. Em breve, eles podem contar comigo porque eu vou dar o melhor em campo. Se Deus quiser, a gente vai conquistar muitas coisas juntos. O atacante, que foi revelado pelo Santos, teve uma passagem pela Juventus, mas não conseguiu se firmar. Na última temporada, atuou por empréstimo ao Frosinone na Itália, onde marcou 3 gols em 22 jogos. Caio Jorge é a segunda grande contratação do Cruzeiro desde a chegada da SAF, presidida por Pedro Lourenço. O primeiro reforço foi o goleiro Cássio, ex-Corinthians. Ambos os jogadores só poderão estrear no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!